gurizada, tudo bem? Vou explicar que quando eu falo gurizada é genérico, não tá fazendo distinção de gênero. Gurizada é, né? Gurizada é a galera, né? É a galera, daí gurizada, né? Ô Caius, fala aí, bicho. Perguntinha aqui, ó. É fácil? É barbada. Barbada a perguntinha. E várias perguntas. Tem várias pessoas perguntando sobre isso. A pergunta é o seguinte aqui, ó. Qual é o melhor exercício do mundo? Ou melhor, qual é o melhor exercício da Via Láctea? Ou melhor, qual é o melhor exercício do cosmos? Qual o melhor exercício? Já vou te responder, só um pouquinho. Vou pegar minha antena aqui. Vai sintonizar aí? Pergunta aí, vê se tá chegando. Não, tu tem que falar baixo que o sinal não é... Tá. Galera, nós estamos aqui avacalhando e brincando com essa história mas eu não consegui escutar bem. Eu atrapalhei a sintonia aí, né? Atrapalhei a sintonia. Porque olha só, na verdade essa pergunta a gente recebe muito, não desse jeito, né? Nós estamos brincando aqui, mas que nós recebemos muita pergunta, saber esse é o melhor exercício, é direto, há anos isso. João, esse é o melhor exercício para isso, esse é o melhor exercício para peito, esse é o melhor... Depende, né? E nós temos que analisar vários fatores para ver qual é o melhor exercício, logo depois da vinheta. Bom, galera, então assim, ó, qual o melhor exercício? Na verdade, não existe o melhor exercício. Claro, existem exercícios que são multiarticulares, existem exercícios que são monoarticulares. Existem exercícios que enfocam mais uma determinada intensidade em um determinado ângulo. Existem exercícios que enfocam uma intensidade em outro ângulo. Nós mesmos aqui no Treino Foco, gravando a série agora, usando a antena, falando sério da antena, para calcular braço de alavanca, nós comparando alguns exercícios, nós conseguimos perceber que alguns é no final da extensão do cotovelo que vai ter maior torque resistivo, outros é no começo da extensão do cotovelo que terá o maior torque resistivo. Então isso é uma diferença de um exercício para o outro. Isso não torna um exercício melhor que o outro. Isso demonstra a diferença de um exercício para o outro. Alguns exercícios são mais intensos, outros são menos intensos. Alguns exercícios é possível colocar mais peso, outros é possível colocar menos peso. Um leg em relação ao agachamento, ele propicia menor carga sobre coluna vertebral, por exemplo, um leg 45. O agachamento, além da carga sobre membros inferiores, também tem uma carga necessária sobre coluna vertebral para estabilizar. Então solicita mais estabilizadores. Qual o melhor? Não tem o melhor, existe uma diferença entre os dois. Esse melhor, para responder se ele é melhor, nós temos que avaliar o indivíduo e o objetivo do indivíduo. Depende do cliente, né? Ele vai ser melhor para aquele cliente naquele momento, mas não quer dizer que ele é melhor que outro exercício, ele vai ser mais adequado ou melhor para aquele cliente. Um exemplo que a gente pode dar bem claro sobre isso, Caio, é correr e caminhar. Por exemplo, muitos médicos e muitos profissionais de educação física, e muitas pessoas da área de saúde, não vou colocar só médico, educador físico, mas da área de saúde, comentam assim, se a pessoa não faz exercício, comece caminhando. Talvez até começar caminhando não é o melhor exercício para aquela pessoa. Por quê? Porque ao caminhar existe um impacto. Claro, não tem a fase de voo, esse impacto é menor, mas cada vez que o pé é acomodado sobre o solo, há um impacto. Vou imaginar que essa pessoa é sedentária há 20 anos, ao longo desses 20 anos ela engordou e além disso ela é também uma pessoa com uma certa idade. Então ela é idosa, sarcopênica, sedentária e obesa. Então para ela talvez caminhar num primeiro momento é um sofrimento do aparelho locomotor, é uma carga para o aparelho locomotor inadequado naquele primeiro momento. Então um exercício extremamente simples, básico, que é o ato de caminhar, talvez para essa pessoa não seja o melhor o melhor exercício do cosmos para essa pessoa fazer, porque diante das condições que ela apresenta naquele momento, aquele exercício pode ser até perigoso e potencialmente lesivo para ela. Então talvez para aquela pessoa que apresenta, além do que eu descrevi, número excessivo de encurtamentos musculares, problemas posturais, totalmente desalinhado às competências musculares, então totalmente hipotônica, né? E por isso muitos desvios posturais podem ter surgido nessa pessoa e está com sobrepeso, sarcopenia, obesidade, sarcopenia e além disso 20 anos de sedentarismo, talvez para ela o mais adequado seja um exercício de alongamento no primeiro momento e fortalecimento muscular. E esse fortalecimento muscular talvez nesse primeiro momento em aparelhos, num primeiro momento para dar alguma base muscular para depois migrar realmente para peso livre, para exigir outras competências dela, né? Eu estou falando aqui hipotetizando, talvez. Mas a caminhada não será o melhor exercício. Então, a caminhada não é o melhor exercício do planeta. Depende para quem eu vou prescrever. Para conseguir ter esse discernimento, o personal tem que avaliar, né, João? Várias avaliações posturais, de flexibilidade, ele vai conseguir ter
uma melhor noção de qual exercício, qual intensidade, volume, isso é super importante. Então a avaliação passa a ser mais importante. Tem que ter um diagnóstico do sujeito. Como é que eu vou ter um diagnóstico do sujeito? Avaliação. Tem que incorporar coisas mínimas que tem que conter nessa avaliação. Uma anamnese muito bem feita, né? Para poder plotar lesões prévias que esse indivíduo já teve, se ele recuperou bem aquela cirurgia de ombro que ele fez, ou ele ficou com limitações do movimento, que cirurgia que foi essa, qual foi o fator que levou ele à cirurgia, como foi essa lesão, se tiver exames de imagem de como foi a lesão e como ficou essa reconstrução de algum ligamento, de algo do ombro, estou colocando aqui em hipótese, né? Eu tenho que saber para poder identificar, fazer testes de flexibilidade, talvez aí com flexímetro, lado direito e esquerdo, para ver se ficou com assimetrias, né, com déficits de amplitude de movimento. Além disso, medir também a competência muscular, medir postura, verificar, obviamente, a parte morfológica. Então, eu vou fazendo algumas avaliações e, no contexto dos resultados das avaliações, eu começo a ter um parâmetro de diagnóstico desse cliente. E aí sim, aí eu começo a identificar o que seria mais interessante de ser colocado como exercício dentro do programa de treinamento desse cliente. Aí eu consigo identificar qual o melhor exercício naquele momento para aquele cliente. Então, não existe um exercício genérico ou melhor exercício. Como nós recebemos muito aqui, esse é o melhor exercício, melhor para quem? Em que condições? Para que objetivos? Se eu não tiver no mínimo essas 3 respostas, e mesmo às vezes com essas 3 respostas eu não consigo ter uma ideia se aquele exercício é o melhor ou não. Mas no mínimo essas 3 respostas eu tenho que ter. Então a mensagem, né, Caio, que nós queremos deixar é, não existe o melhor exercício, de forma genérica. Existe o exercício mais adequado para aquela pessoa, naquela condição, diante daquele contexto e para aquele objetivo. Aí existem os exercícios mais adequados naquele momento. Aquela mesma pessoa evoluindo no treinamento, talvez aqueles exercícios que eram os melhores, os mais adequados naquele momento, deixam de ser. Já não posso mais ser. Outros passam a ser mais adequados. Então tudo vai se modificando ao longo da evolução da pessoa e das competências que ela vai adquirindo com o treinamento, ou que deveria adquirir com o treinamento. Eu diria o seguinte, o leigo, ele pode chegar e pode nos perguntar, qual o melhor exercício? Ele não tem obrigação nenhuma de ter esse entendimento. Agora, o acadêmico da educação física e principalmente o profissional formado, ele tem que ter essa visão, né? E não pode ficar bravo também porque o leigo chega perguntando isso. A gente vê muito postagem também nas mídias sociais, de uma forma geral, né? O pessoal às vezes tirando onda do leigo vir perguntar, os caras estão perguntando, mas ele é leigo, é normal. Nós que temos por obrigação informá-lo da situação real, conscientizá-lo do que é a situação real. Então a pessoa leiga vir nos perguntar se aquele é o melhor exercício, tranquilo, isso faz parte do contexto. Não podemos aceitar isso de acadêmicos e profissionais. E o acadêmico profissional, por sua vez, não pode ficar tirando onda, tirando sarro de um leigo perguntar isso, que está dentro do contexto. Ele não tem obrigação nenhuma de dominar aquele conhecimento. Nós, sim. Passada a mensagem? Isso aí. Então tá, sem captar a informação dos astros aí. Não está bem sintonizada, tem que sintonizar. Tem que sintonizar. Beleza, gurizada? Valeu então, obrigado, um abraço, até a próxima. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias. E aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.